Deus até vai te dar o que você tanto quer, mas primeiro Ele vai te ensinar a não querer tanto. Gente, vamos falar um pouco sobre essa frase hoje? Essa frase, ela me marca profundamente. É uma frase que eu não sei quem foi que falou, já ouvi tem bastante tempo, e ela fez muito sentido para mim quando algumas coisas na minha vida aconteceram e que eu vi que realmente isso é uma verdade. Essa frase, ela me leva lá para o capítulo 37, para o versículo 4 de Salmos. Aquele versículo bem famoso que diz: "Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração". E eu acho muito interessante a gente refletir sobre esse salmo, né, sobre esse versículo, porque a ordem, ela não pode ser contrária. Não pode ser quando Deus conceder os desejos do teu coração, aí sim você se deleita nele. Não. Essa não pode ser a ordem. A ordem é: deleita-te no Senhor primeiro. E eu até escrevi aqui na minha Bíblia, eu peguei vários sinônimos de deleitar-se. O que significa você se deleitar? E alguns sinônimos que eu achei foram aproveitar, apreciar, aprazer, usufruir, contentar, desfrutar, admirar, adorar e desejar. Tem outros também, mas eu achei esses mais impactantes, então eu escrevi esses. E isso fala muito com a gente, porque diz para você se deleitar no Senhor. Então pega tudo isso que eu falei, você apreciar, você amar, você usufruir, você aproveitar, tudo isso no Senhor. E aí depois o Senhor, ele concederá o desejo do teu coração. Tem vezes na nossa vida que a gente quer tanto uma coisa, mas tanto uma coisa, mas tanto uma coisa, que Deus só vai dar essa coisa pra gente, sabe quando? Quando a gente parar de querer essa coisa. Gente, pode parecer contraditório, mas com Deus é assim. Porque o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. E isso é muito perigoso, a gente precisa pensar sobre isso. Porque tem desejos que nós temos que são desejos lícitos, que não são pecado. Então, por exemplo, você querer muito um emprego, você querer, né, às vezes você não tem um carro e você quer muito um carro porque vai facilitar a sua vida. Ou você querer muito um relacionamento, um casamento. Tudo isso é lícito. Tudo isso a gente pode dizer que é da vontade de Deus para nós, que a gente tem um relacionamento, que a gente tem a nossa fonte de renda. Tudo isso é lícito, não é pecado a gente querer isso. O problema começa quando a gente coloca isso num lugar errado no nosso coração. Quando essas coisas começam a virar um ídolo no nosso coração. E aí a gente precisa ficar muito atento e a gente precisa pedir realmente ao Senhor que nos revele isso. Revele esses ídolos do nosso coração. Algo para você ficar muito atento é: percebe o seu momento de oração com Deus. Se você fica 90% do seu tempo de oração orando especificamente por uma coisa, e você ora, e você pede, e parece que você só vai orar para pedir aquilo, provavelmente isso está ocupando um lugar de ídolo no seu coração. E eu digo que isso é tão perigoso, gente, porque às vezes a gente quer muito uma coisa, a gente quer muito uma bênção. Quando essa bênção chega, a gente se vira contra o Senhor. Ou a gente para de buscar o Senhor como a gente buscava antes. Parece que a gente só buscava o Senhor para conseguir essa bênção. E é muito importante a gente pensar que a gente precisa buscar o Senhor por quem Ele é, não somente pelas coisas que Ele pode nos oferecer. Então imagina que você ora muito, por exemplo, por um emprego. E você ora numa empresa específica e você quer esse emprego específico. E aí o Senhor te dá esse emprego. Ou às vezes você até dá o seu jeitinho e você mesmo consegue esse emprego, com a força do seu braço. Se isso estiver num lugar errado no seu coração, a chance de você colocar esse emprego como um Deus na sua vida é muito grande. E aí o que acontece? Antes você servia o Senhor, você ia na igreja, você colocava as coisas do Senhor como prioridade. A partir do momento que você conseguiu esse emprego, pronto, não tenho mais tempo para servir o Senhor, eu tenho que trabalhar, eu não posso mais ir no culto, eu não posso mais servir os meus irmãos porque eu preciso trabalhar. Ou você quer muito um relacionamento e você ora e você pede e tal. Aí Deus te dá o relacionamento. Aí essa pessoa vira um ídolo no seu coração. Você deixa de buscar o Senhor, você não tem mais tempo para as coisas do Senhor, você não se importa mais tanto com fazer o seu devocional, com ter o seu momento de oração. Gente, isso é muito perigoso, muito perigoso. E é por isso que eu falo que assim,
Deus, ele é tão maravilhoso, ele coloca ordem nas coisas. Ele coloca ordem dele dizer isso, de primeiro, se deleita no Senhor. Ama Ele acima de todas as coisas. Coloca o Senhor como a sua máxima prioridade, como a sua máxima satisfação. E aí depois Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Sabe como você pode ver se algo que você quer está virando um ídolo no seu coração? É só você se perguntar assim, eu estou disposto a abrir mão disso? Eu estou disposto a renunciar a isso? Se hoje no seu momento de oração você ora por isso e tudo mais, e aí Deus vira para você e fala, meu filho, não é isso que eu tenho para você. Meu filho, eu não vou realizar esse desejo. Como que vai ser a sua reação? Será que você vai se virar contra Deus? Será que você vai ficar com raiva de Deus? Deus, ele pode até querer te dar essa bênção, talvez isso seja a vontade dele para sua vida. A questão é que ele talvez só vai te dar quando você chegar num ponto que você está disposto a renunciar a isso por ele. Entende? Gente, eu tô falando isso pra vocês porque já teve momentos na minha vida onde eu tava colocando algumas coisas como ídolos no meu coração. E o Senhor, graças a Deus, ele me abriu os olhos, ele me tratou disso. Eu amo aquele salmo que diz: o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Então, se você está sentindo tanta falta de algo na sua vida, presta atenção se talvez você tem realmente deixado o Senhor ser o seu pastor. Porque o que é um pastor? Um pastor é aquele que guia. A ovelha, ela confia 100% no pastor. O pastor direciona, o pastor guia. A ovelha, ela fala, pastor, é isso? Então é isso, amém. Eu confio no Senhor. Será que tem áreas na nossa vida que a gente está sentindo tanta falta assim? Talvez é porque a gente não está totalmente preenchido com o Senhor no nosso coração. Eu gosto muito da história de Ana, que está lá no primeiro capítulo de Samuel. Depois você pode ler sobre essa história. E ela queria muito um filho, gente. Ela queria muito um filho. Ela era estéril. E a própria Bíblia diz que Deus fez ela estéril. E tinha o Eucana, que era o marido dela. Ele tinha duas mulheres, a Ana e a Penina. E a Bíblia diz que ele amava muito Ana, mas a Ana era estéril. E a Penina era outra mulher dele que podia ter filhos. Ela já tinha outros filhos com ele e ela até provocava a Ana por conta disso. E aí a Ana, a Bíblia diz que ela vivia amargurada, sabe? Até o próprio Eucana uma vez perguntou para ela, por que você não come? Por que você chora? Por que o seu coração está tão triste? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Ele pergunta para ela. Porque ela vivia amargurada e talvez ela estava colocando aquele filho como um ídolo. E sabe qual foi a virada de chave que Deus deu o filho para ela? Foi quando ela se derramou na presença do Senhor e ela falou, Senhor, se o Senhor me der esse filho, ele vai servir na tua casa. Eu não vou ficar com ele para mim, mas eu vou entregar ele como uma oferta para o Senhor. Foi nesse momento que o Senhor viu o coração dela, viu que ela colocou esse desejo tão grande de ter um filho no lugar certo e aí Deus abençoou ela com o filho. A gente precisa pensar, cara, eu quero muito isso. Por quê? Por que a gente quer tanto as coisas que a gente quer? Você já parou para se perguntar isso? Será que é para satisfazer os nossos próprios desejos? Ou é para o Senhor? Ah, então eu quero um relacionamento para honrar o Senhor, para abençoar outras vidas, para buscar o Senhor junto com essa pessoa. Ou eu quero tanto esse emprego porque aí eu vou conseguir ganhar mais, eu vou poder abençoar a casa do Senhor. E aí eu vou poder abençoar outras pessoas. Por que a gente quer tanto as coisas que a gente quer? A gente precisa se perguntar isso. E lembra do que eu falei? Provavelmente Deus ele até vai te dar isso que você quer, mas primeiro Ele vai te ensinar a não querer tanto. O Senhor não divide a glória dele com ninguém, gente. E quando chegar o momento dele te dar essa bênção, quando o seu coração estiver no lugar certo, você vai receber essa bênção de uma forma completamente diferente. Você vai chegar num nível que você vai falar assim, Senhor, se o Senhor me der isso, amém. Mas se o Senhor não me der, amém. Porque o Senhor é a minha maior preciosidade. O Senhor é tudo que eu tenho. Eu não preciso de nada além do Senhor. Nada me satisfaz como o Senhor me satisfaz. Então que a gente possa ter o nosso coração no lugar certo, que a gente possa pedir ao Senhor para sondar o nosso coração. E eu espero realmente que esse vídeo tenha feito sentido para você, eu espero que você possa orar por isso, como eu oro por isso. Todas as coisas que eu quero, eu entrego nas mãos do Senhor e eu me questiono, eu falo, por que eu quero tanto isso? Que a gente possa analisar o nosso coração, analisar as intenções, as motivações do nosso coração. Amém? Então, que Jesus te abençoe e até o próximo vídeo. Eu tenho certeza que o Senhor tem coisas grandiosas para a sua vida e eu tenho certeza que você não chegou nesse vídeo aqui por acaso.